A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Esse que vos fala é o pastor Alexandre Pereira. Desde já agradeço ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Marcos, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nós estamos estudando o livro de Salmos. Hoje estudaremos o Salmo de número 8, que traz como título Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Nós estamos nessa série de lições do livro de Salmos. Espero que a sua vida esteja grandemente sendo edificada. Hoje nós falaremos sobre um homem extraordinário, um homem impressionante. A sua história é muito bonita e ele vai descrevê-la num dos salmos que iremos estudar. Estudaremos o salmo de número 73 e o salmo de número 77. Vamos à nossa introdução. Os salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Então, Asaf, que é o salmista que iremos falar hoje nessa aula, ele vai descrever a sua vida no Salmo 73 e, na verdade, ele vai compor vários salmos. O salmista Asaf, ele compõe o Salmo 50 e o Salmo do 73 até o 83. Hoje nós falaremos do 73 e do 77. E ele vai mostrar um período da sua vida muito difícil, momentos difíceis que ele enfrentou, em que ele vai trazer alguns questionamentos. Para vocês terem uma ideia, Asaf era, acima de tudo, um homem consagrado a Deus, consagrado para exercer a função na casa de Deus. Asaf, ele era um levita e um dos principais músicos de Davi. Ele foi nomeado, ele foi eleito pelo próprio Davi a dirigir o canto na casa do Senhor. Além disso, Asaf era vidente, e o vidente exercia a mesma função de um profeta. Tinha um dom sobrenatural de ver coisas, de enxergar com os olhos de Deus. Então Asaf, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. No entanto, momentos difíceis da sua vida trouxe a ele questionamentos existenciais. Ele começou a parar e refletir acerca da sua condição como aquele que servia a Deus. E diante disso, Asaf começou a observar a prosperidade de muitos ímpios da sua época. Ele começou a ver que homens que não honravam, que não respeitavam, que não temiam a Deus, esses homens, eles estavam prosperando, eles estavam progredindo. No entanto, essa condição de progresso, Asaf não via nenhuma intervenção divina em relação a isso. Deus não dava-lhes o troco por serem tão arrogantes, tão presunçosos, tão orgulhosos, e muitas vezes falar dos céus e de Deus com blasfêmias e por fazer tantas coisas perversas e ruins. Asaf não via nenhuma reação de Deus diante disso. E aí ele começou a perceber que esses homens, na verdade, prosperavam, viviam uma vida regalada, estavam vivendo presunçosamente. E ali ele passa a ter um sentimento, desperta um sentimento no coração de Asaf, que ele vai descrever no Salmo 73 e verso 3, que ele diz que ele passa a ter inveja daqueles homens soberbos. Ele começa a invejá-los, ele começa a permitir
que esse sentimento entre no seu coração. E esse sentimento a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é destruidor. Em aulas anteriores nós falamos aqui de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que diz que a inveja é a podridão dos ossos. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus diz que aquela igreja de Corinto, que estava em Corinto, ela estava vivendo com esse sentimento. Paulo escreve da seguinte maneira: não vos escrevo como a espirituais, mas como a carnais, tendo entre vós ainda inveja. E ele vai descrever várias outras coisas que estavam acontecendo ali. E o sentimento de inveja, ele é destruidor. E essa inveja no coração de Asaf fez com que ele permitisse que entrasse um outro sentimento. Na verdade, ele passou a ter, né, na sua alma sintomas de doenças espirituais. Ele passou a ter sintomas de doença na sua alma. E isso é muito sério. E isso não pode ser ignorado. A nossa alma, ela também fica enferma. A nossa alma, ela também sofre. E é interessante porque o sofrimento da alma, ela é um sofrimento que muitas pessoas, elas não têm pena, elas não têm piedade, porque elas não enxergam uma pessoa com uma determinada doença que é visível no corpo físico. As pessoas até sentem, ou deveria pelo menos sentir, mas quem está enfermo na alma, que é invisível, muitas vezes essa pessoa, ela sofre ainda mais, porque as palavras que vêm sobre ela são palavras ruins, são palavras duras, dizendo: você não tem nada, por que você está sofrendo? Asaf estava com a sua alma enferma. Por quê? Porque ele sentia o seu distanciamento para com Deus. Isso é muito lindo no sentido de que como Deus, ele começa a nos falar mesmo diante de situações difíceis, que hoje você possa aprender com a vida de Asaf. A Bíblia descreve então que Asaf, no Salmo 77, verso 2, ele dá brados, gritos de aflições, gritos de sofrimento da sua alma, porque ele estava sentindo o seu distanciamento para com Deus, ele estava sentindo o seu desespero por perder o porto seguro, a sua estabilidade, o seu esteio, a base da sua vida. Ele estava sentindo que estava perdendo tudo isso. Pois bem, irmãos, as pessoas que sofrem, que têm essa dificuldade em sentido de dores, enfermidades da alma, elas carregam sobre elas 3 sintomas que vão estar presentes na vida deste homem, que era um homem extraordinário, um profeta, um músico, mas que estava rendido diante de um sentimento que ele deixou despertar no seu coração e acabou causando uma doença na sua alma. 3 sintomas. Primeiro, sintomas de uma angústia, de uma dor na alma. Primeiro sintoma: essa pessoa, ela não quer ser consolada, ela não quer ouvir palavras de ninguém. Uma pessoa depressiva, ela não quer ficar ouvindo sermões, ela não quer ficar ouvindo explicações acerca dela mesma ou de uma forma para ela sair daquela situação. A pessoa, quando está com sintomas de doença na sua alma, ela não quer ser consolada. A Bíblia fala de Jacó. Jacó, depois que soube que o seu filho, o filho que ele mais amava, ou um dos que ele mais amava, que era José, ele amava Benjamim também, mas José, quando ele soube que José estava morto, os seus filhos, os demais filhos quiseram até consolá-lo, mas ele não queria aceitar consolo. E a pessoa que está com a sua alma enferma,
existe algo que provocou essa enfermidade, existe algo que provocou isso. E essa pessoa, ela não sente mais esse interesse até mesmo de viver. Ela não quer ouvir nada de ninguém. Esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma, que também estava no salmista Asaf, ele não queria falar nada com ninguém. Ele queria se fechar no seu mundo, se enclausular no seu quarto ou na sua vida. Não queria estar próximo e nem falar com ninguém. Esse é o segundo sintoma. O terceiro sintoma de Asaf é que ele se sentia rejeitado. Salmo 77, 7. Ele sente a sua rejeição. E aquele que ele mais temia, aquela pessoa que ele não queria ter esse sentimento de rejeição, era para com Deus. Ele se sentia rejeitado por Deus. Meu querido, você que me ouve nesse dia, saiba que Deus, ele não te rejeitou, Deus não te deixou. Situações na sua vida, situações, momentos difíceis que trazem esses questionamentos, assim como na vida de Asaf. Deus interveio na vida dele e também vai intervir na sua. Pois bem, Asaf, diante dessas duas situações de inveja por ver os ímpios prosperarem, e essa dor na sua alma, este sofrimento, esse sintoma que ele estava tendo, ele começou a perceber que não valeria mais de nada servir a Deus. Ele não via mais valor em se separar, em se santificar. Ele não via nada disso. E ele passou a perder a noção de como Deus é bom. Ele perdeu a noção de como Deus é bondoso. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35, fala acerca da bondade de Deus. Diz que Deus é tão benigno que ele faz o bem para os maus e até para os ingratos. Asaf perdeu essa noção da bondade de Deus. E muitas pessoas que estão sofrendo por situações, elas esquecem do como Deus é bom, de como o Senhor é bondoso, de como o Senhor é misericordioso. A pessoa vai esquecendo, ela vai vendo, o seu olhar fica somente para as questões ruins, para problemas, para situações difíceis. Esquece o quanto Deus foi bom para com ela. Ele começa a esquecer disso que ele já havia sentido, dessa experiência de como Deus é bom. 1 Pedro 2,3 fala acerca disso, que nós precisamos sentir ou experienciar a bondade e a benignidade de Deus. Paulo também fala isso em Romanos 2,4. Ele diz acerca das riquezas da benignidade de Deus, que todos nós devemos experimentar, devemos viver essa bondade de Deus. Mas os problemas, as lutas, as aflições, as dificuldades nos fazem esquecer disso tudo. Mas Deus está lembrando você como Ele é bom, o quanto Ele foi bom com você. Deus não tem culpa dos seus problemas e das suas dificuldades. Deus está do teu lado para te ajudar. As pessoas muitas vezes nos decepcionam, nos entristecem, nos distanciam de Deus, mas Cristo, Ele não decepciona ninguém, Ele não esqueceu de você, Ele está do seu lado para te ajudar. Agora, cumpre aquilo que é necessário cumprir. Veja o que aconteceu com Asaf. Asaf tinha esquecido o que Deus havia feito por ele. Asaf havia perdido a esperança. Asaf estava com uma enfermidade na sua alma. Asaf permitiu que
que a sua velha natureza humana, pecaminosa, adâmica, entrasse novamente no seu coração e agisse na sua alma, ele passou a ter inveja dos ímpios e daqueles homens soberbos que prosperavam. Até que Asaf, no Salmo 73, verso 16 e verso 17, ele vai dizer algo tremendo. A Bíblia diz que ele entra no santuário de Deus. Ele entra na casa de Deus. E o olhar dele muda. Quando ele entra na casa de Deus, as coisas começam a mudar. A sua mente começa a se abrir. O seu entendimento começa a esclarecer sobre ele. Pois bem, irmãos, hoje, a casa de Deus em muitos lugares, ou na maioria dos lugares, estão fechadas. As portas das igrejas estão fechadas, na sua grande maioria. Pois bem, e as que não estão fechadas, as pessoas estão com medo de ir também para a igreja. Asaf, ele teve uma experiência com Deus quando ele entrou na casa de Deus. E é interessante, porque isso me faz lembrar de Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 8, ele vai dedicar o templo, ele vai consagrar o templo para o Senhor. E ele diz assim: olha Deus, o Senhor é tão grande que os céus não podem te conter. Nem o céu dos céus podem te conter. Mas eu fiz esta casa aqui para ser consagrada para ti, para que as orações, os clamores, a adoração que for apresentada aqui possa ser como agradável aos teus olhos. Queridos irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, um grande homem de Deus cujo nome era Estevão, ele vai interpretar 1 Reis capítulo 8, a dedicação do templo por Salomão. E ele vai dizer assim: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus quer que eu e você entendamos que a sua casa, o templo, é consagrado para que Deus fale, para que Deus opere, para que Deus se manifeste na vida dos seres humanos, dos homens. Mas, acima de tudo, o templo é consagrado, precisamos reverenciar, respeitar como a casa de Deus. Mas Deus não está preso em quatro paredes. Não, Deus é tão grande que os céus não podem contê-lo, nem os céus dos céus podem contê-lo. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, como o Salmo 139 diz. Deus, ele é onipresente, ele está aqui comigo hoje e ele está aí com você, porque não existe nada que impeça Deus chegar em determinado lugar. Por isso está escrito que Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Deus está conosco. Pois bem, meu querido, você que está me ouvindo, que essa palavra chegue ao seu coração, que esse conforto, que esse consolo te alcance, sabendo que Deus, ele chega como chegou na vida de Asaf. Quando Asaf entrou no templo, os olhos dele se abriu. Ou melhor, quando Asaf entrou na presença de Deus, os olhos de Asaf abriram-se. Que Deus entre na sua casa, na sua vida hoje, e os seus olhos possam se abrir e você enxergar aquilo que está invisível aos teus olhos, você contemplar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você lembra de Eliseu? Eliseu tinha um moço e esse moço estava apavorado porque o exército de Israel estava procurando capturar Eliseu, perseguindo Eliseu. E quando aquele moço de Eliseu viu o exército se aproximando, ele ficou apavorado. Eliseu disse assim: não se apavore não. É que você não está vendo, mas existe um exército que está do nosso lado, que é um exército de Deus. E aí Eliseu faz uma oração e diz assim: Deus, peço-te, abre os olhos do moço. E quando os olhos daquele moço se abriram-se, ele viu carros e cavalos de fogo que estavam do lado dele.
Pois bem, meu irmão, que Deus hoje possa abrir os seus olhos para você contemplar as grandezas de Deus e tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Continuando, Asaf então ele entra no templo, Salmo 73, versos 16 e 17. E ali abre-lhe os olhos, ele começa a enxergar o que estava acontecendo com ele. E a primeira coisa que ele percebe é que ele tinha que enfrentar a inveja que estava na sua vida. Porque a nossa vida tem estações. Asaf estava nessa estação, nessa dificuldade, nessa luta, e ele tinha que enfrentar isso. E como ele iria enfrentar isso, não permitindo que esse sentimento permanecesse no seu coração? Como? Lembrando das maravilhas que Deus fez. Deus fez coisas lindas. Olha a natureza. Olha a beleza da simetria das folhas, das flores, a fauna, a flora. Olha tudo isso que Deus criou. Olha que belo, que lindo. Imagina a perfeição na criação de um ser humano, na fecundação de um óvulo. Como se explica isso? Como dizer que tudo isso é obra do acaso? A distância entre o nosso planeta Terra e o Sol é exatamente a distância perfeita para que tivéssemos toda essa complexidade da vida, da criação e da criatura. Se a Terra fosse um pouquinho mais longe do Sol, todos nós seríamos congelados ou talvez nem existiríamos. Ou se fosse um pouco mais próximo, seríamos todos queimados. Mas Deus colocou o Sol exatamente no ponto certo, no lugar certo, para mostrar quão perfeita é a sua criação. Asaf começou a ver a beleza de tudo isso. Asaf começou a se lembrar das coisas que Deus fez na vida dele, nas obras que Deus realizou para com o seu povo, de como Deus havia tirado o povo da terra do Egito, do sofrimento, como Deus havia aberto o mar vermelho, como Deus havia sustentado aquele povo 40 anos no deserto. Asaf estava lembrando as grandezas de Deus. Meu nobre querido irmão, Deus possa falar no seu coração, Deus possa te fazer lembrar as coisas que Ele fez, as coisas que Ele realizou. Asaf, quando os olhos dele abriu-se, ele percebeu o seguinte, ele percebeu que servir a Deus e se relacionar com Ele é muito mais além do que ele pensava, porque existem muitas pessoas que se relacionam com Deus de acordo com aquilo que Deus pode dar a ele em troca. Ele é obediente, ele é consagrado, ele vai à igreja porque ele quer que a sua família esteja em paz, ele quer viver a prosperidade, relacionamento à base de troca. E Asaf queria ser santo, mas queria ter uma vida próspera em todos os sentidos. E como ele estava com o fim de ser próspero, ele se esqueceu que se relacionar com Deus é algo muito mais maravilhoso, muito mais lindo do que ele imaginava. Não o simples fato de trocar. Meu querido, o relacionamento com Deus, ele começa aqui na terra. Há homens e mulheres que não possuem riquezas nem propriedades, mas a sua alma é uma alma feliz e contente. Por quê? Porque dentro dela está a presença de Deus. Não existe nada que explique quando o homem se encontra com o seu Criador, a criatura com o Criador. Imagina, Deus foi quem criou a alegria, ou esse sentimento de felicidade. Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. E só Deus pode dar ao homem a real alegria que ele busca. Os filósofos falam dessa intensidade, deste êxtase, eles falam, mas todos eles chegam a um denominador comum, que a alegria ela é momentânea,
ela é passageira, ela é temporal, ela é de instantes, ela é de momento. Mas a alegria que vem de Deus, a alegria que vem dos céus, a gente chama de felicidade. É o que Jesus disse lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esta vida faz com que o homem, com riquezas ou sem riquezas, com recursos ou sem recursos, com propriedade ou sem propriedade, é feliz, é alegre, se sente em harmonia com Deus. Se você não está sentindo isso, se você não tem desfrutar dessa presença de Deus, isso Deus deu de graça por meio do seu Filho, por meio de Cristo Jesus. Jesus é o que nos dá a alegria. Ele é o que nos faz sermos completos. Pois bem, irmãos, Asaf, ele percebeu que o seu relacionamento com Deus era um relacionamento à base de troca e que agora sim ele começou a sentir a alegria, a beleza de viver com Deus, essa beleza de estar na condição de salvo. Salvo é aqui na terra que a gente começa a desfrutar disso, dessa vida abundante aqui na terra, e aí até chegarmos o momento que iremos nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, e aqui Asaf, ele passa então a mudar o seu olhar, o seu foco, e aí ele percebe, e aí ele tem explicação, porque Deus tem explicação para tudo. Deus tem respostas para tudo. A sua palavra nos dá as respostas que a gente procura. Asaf, ele começa a entender por Deus que a prosperidade do ímpio, ela era passageira, ela é transitória, ela não dura. O salmista, no Salmo 90, inclusive quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Moisés, no Salmo 90, e verso 10, ele vai dizer que o homem, ele chega até 70 anos, e alguns pela sua robustez até 80, mas depois disso é enfado e canseira. A vida do homem é rápida. Ele diz assim, nós voamos. É rápido, é extremamente rápida a vida do homem. O homem não durará tanto, por mais vigor que ele tenha, por mais cuidado que ele tenha. Agora Deus tem para mim e para você uma eternidade. Deus tem para mim e para você uma vida para sempre com Ele. Pense nisso, meu irmão. Pense naquilo que Deus tem reservado, como diz Paulo, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais desceu o coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, Deus tem preparado para nós coisas especiais e a gente pode continuar a nossa caminhada com Deus aqui na terra. Asaf percebeu isso e diante dessa situação toda, o salmista, ele percebe que ele precisava então fazer um concerto com Deus. Ele precisava ajustar a sua vida com Deus para que ele voltasse para o caminho. Porque no Salmo, por muitas vezes no Salmo 73, ele vai dizer que por um fio quase que ele caiu. Porque ele estava mudando o seu olhar. A Bíblia diz assim, olhai para o autor e consumador da fé. Se você, meu querido, minha querida, estiver olhando para os problemas da vida, para as circunstâncias ao nosso redor, por esses problemas que o nosso país está enfrentando, e não só o nosso país, mas o mundo todo, você irá viver uma vida triste, amargurada. Você permitirá, assim como Asaf, que entre enfermidades dentro do seu ser, dentro da sua alma. Mas se você continuar olhando para Cristo, olhando para o Senhor, Ele vai mostrar a você o melhor caminho, Ele vai direcionar a tua vida, Ele vai te dar o rumo certo, Ele vai cuidar de você. João, capítulo 14,
versículo 1, a palavra de Deus diz assim: não turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Deus quer que a nossa fé esteja nele, que a nossa confiança esteja nele. E enquanto Asaf estava olhando para os homens, ele cada vez estava se afundando mais no atoleiro. Mas quando ele passou a olhar para Deus, quando ele começou a olhar para o Senhor, Deus mostrou que ele era amado, que ele era protegido e que ele era cuidado por Deus. A prosperidade que vem de Deus não é essa prosperidade que muitos estão oferecendo. Prosperidade não é só bens materiais, porque conheço muitas pessoas, não muitas, algumas pessoas que têm prosperidade material, mas que não têm a plenitude na sua vida, não possuem essa vida abundante. Não, porque só Deus pode completar o homem. Existe uma peça no quebra-cabeça chamado homem, e essa peça só Deus pode colocá-la. Existe então um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. O homem pode buscar alegria em todos os lugares, de todas as formas. Ele até vai encontrar essa alegria, até vai satisfazê-lo por um momento. Mas quando a pessoa tem um encontro com o seu Criador por intermédio de Cristo, essa pessoa, ela é plena, ela é completa. Vamos à nossa conclusão. Mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo, podemos sempre triunfar. 2 Coríntios 2,14. Em Cristo, nós triunfamos. Em Cristo, somos mais que vencedores. Precisamos entender, como diz em 2 Coríntios 4,7, somos vasos de barro, frágeis. Somos simples, mas quando Deus está dentro de nós, a excelência do seu poder nos aperfeiçoa e nos faz diferente. Que a presença de Cristo, que a presença do Senhor possa encher a tua vida hoje e você possa, a partir de hoje, olhar para Ele, porque Ele jamais te decepcionará. Até a nossa próxima aula. Assim, Deus permitindo, estaremos estudando a lição de número 9, que fala sobre adoração. Que Deus edifique, fortaleça, engrandeça a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.